nós precisamos de ter boas notícias. E você vai ter uma boa notícia agora, em nome de Jesus, amém? Sabe qual é a boa notícia? Jesus está voltando. Quero falar sobre a volta de Jesus nessa noite, amém ou não? Sobre o arrebatamento da igreja. Então abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, o tema desta palavra é a igreja e as últimas horas. Tudo que começa nessa vida tem um tempo de duração, um tempo de validade. Nós temos um tempo de validade nesta terra. A igreja tem um tempo de validade nessa terra. E é importante a gente valorizar esse tempo que temos e pregar a palavra a tempo e fora de tempo, porque os dias estão acontecendo muito rápido. As coisas estão como um liquidificador, como um micro-ondas. As coisas estão muito rápidas, os dias estão até mais curtos. Quando você vê, já passou o tempo. E a igreja precisa aproveitar esse tempo. Ela tem validade nessa terra. Vamos lá, Mateus capítulo 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago e a sua veste alva como a neve. Que imagem bonita, né? Desse anjo. Era como um relâmpago, aquele raio, aquele brilho. E as suas vestes eram brancas como a neve. Era até difícil de olhar. Reluzia muito forte nos olhos daquelas irmãs que estavam ali procurando por Jesus. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Olha a cena. Maria e Maria Madalena, e o livro de João fala que foi mais irmãs, mas aqui fala de duas, foram até o sepulcro de Jesus. E elas chegando lá, elas perceberam que a pedra, a porta do sepulcro estava removida. E não era fácil, porque em João diz que quando elas foram para ungir o corpo de Jesus, elas estavam pelo caminho se perguntando: quem vai remover a pedra para nós? E era em torno de 6, 7 irmãs que foram no sepulcro no primeiro dia da semana, logo pela manhã. E a intenção delas era ungir Jesus com unguento, com especiarias, embalsamar o corpo, para que o corpo não ficasse apodrecido ali. Naquela época, os sepulcros lá em Israel, eles eram feitos em cavernas, em grutas. E Jesus foi sepultado em um túmulo, em um jazigo de um homem muito rico, chamado José de Arimateia. Isso mesmo, se eu não estou enganado. Ele era muito rico. E ele então serviu o jazigo dele para sepultar o Senhor Jesus. E aí se colocava nos andares, colocava um corpo aqui, outro corpo aqui, e ia descendo a caverna. Eu não sei quantos corpos tinham ali, mas eu sei que ali tinha o corpo de Jesus que foi sepultado em volta de um lençol. E elas então, entristecidas, angustiadas pela perda do mestre, elas nem imaginavam que a palavra do terceiro dia estava se cumprindo. E elas foram lá para ungir o corpo dele, para que ele pudesse ficar mais tempo, o corpo pudesse ficar mais tempo intacto,
preservar mais o corpo. Então, naquela tristeza, elas nem se lembravam da ressurreição. Então elas vão no meio do caminho se perguntando quem vai remover a pedra, porque é uma pedra enorme. 6 irmãs têm força, e aquelas irmãs hebreias tinham muita força, elas iam empurrar aquela pedra, mas elas já estavam achando que não ia conseguir. O objetivo delas era ungir um Jesus morto, um Jesus que estava lá dentro. E quando elas vão chegando lá, elas já veem que a pedra já estava removida. Alguém já fez o serviço para elas, já facilitou para elas. E quem estava guardando o túmulo ali de Jesus, quer dizer, Jesus era tão perigoso para o governo daquela época, que até morto ele trazia preocupação para o sistema religioso e político da época. Colocaram guardas lá, porque a conversa era que Jesus ia ressuscitar o 3º dia. Então a intenção do centurião era colocar guardas para proteger o sepulcro, para que nenhum dos discípulos de Jesus fossem lá, abrisse aquele túmulo, removesse a pedra e pegasse o corpo de Jesus para dizer, para sabotar, para dizer que Jesus ressuscitou. Olha a cabeça dessas pessoas ímpias, incrédulas, ateias, ateus. Elas não querem aceitar o plano divino da ressurreição de Jesus. Então colocaram guardas para proteger, para caso aparecesse alguém lá, eles estavam lá, para não deixar ninguém entrar, para não mexer no corpo de Jesus, para depois não saírem propagando, ele ressuscitou. E na verdade, o governo e os religiosos, sacerdotes da época, iam dizer, não, ele não ressuscitou, vieram aqui e levaram o corpo dele. Olha só a tramóia, tentando dar uma ajeitada na incredulidade, tentando mexer no plano verídico de salvação. E essas irmãs chegam lá, e elas não poderiam entrar, primeiro, porque os guardas estavam lá. Segundo, a pedra era muito pesada. Mas Deus foi na frente e fez o serviço primeiro. Diz que os guardas que estavam lá desmaiaram quando eles viram o anjo, quando eles viram aquela figura celestial. Olha, o aspecto era como relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram, assustados, e ficaram como se estivessem mortos. Desmaiaram, irmãos. Para nós que já convivemos com esse sistema, já estamos mais habituados a falar de anjos, da maneira que eles são, das vestes, a gente já pode ter um susto tão grande. Imagina os incrédulos vendo um negócio desse, e um terremoto. Deus abriu o caminho para aquelas irmãs. Deus abriu o caminho para aquelas irmãs, e elas puderam entrar. O verso 5 fala: o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. O anjo não descartou a realidade. Vocês estão buscando o que foi crucificado, mas o que foi crucificado não está aqui mais. Você conhece gente que procura Jesus crucificado? Você conhece gente que se dobra a um Jesus crucificado? Um Jesus crucificado, ele traz o perdão. Um Jesus crucificado, ele traz o perdão, porque o sangue lá derramado trouxe perdão. Mas um Jesus ressuscitado traz salvação. Não adianta ser perdoado se não for salvo. Como é que é isso, meu irmão? Um
Um dia Jesus disse para uma mulher pega em flagrante adultério, João 8, levaram ela até Jesus. Jesus perdoa os pecados dela e disse: vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Ele está dizendo: vai, você está perdoada, mas se você não permanecer dentro do projeto do perdão, você não será salva. Está entendendo, meu irmão? Você já foi perdoado. Jesus na cruz, crucificado, nos perdoou. Mas Jesus não ficou na cruz e nem no túmulo. Elas, quando chegam lá, o anjo disse: vocês estão procurando aquele que foi crucificado? Elas disseram: sim, ele, cadê? Onde ele está? Aí o anjo dá uma boa notícia. Você quer boa notícia hoje? Porque são as boas notícias acerca do reino de Deus, acerca de Jesus, é que nos faz ser crentes que acreditam no arrebatamento. Se a mensagem não mexer conosco, não nos transformar, nós não vamos acreditar em algo tão inusitado, tão estranho, tão esquisito, que é o arrebatamento. O arrebatamento soa até muito mais atrativo para os místicos que acreditam em extraterrestres. Tem gente que acha que os extraterrestres virão sobre a terra, saquear um povo atrasado para evoluí-los por um tempo e depois trazê-los de volta. É isso que se prega. O pessoal que crê nos OVNIs, a astrologia. Agora, o crente que não crê em nada disso, ele precisa de acreditar, sabe em quê? Não é em OVNIs, em disco voador. Ele tem que acreditar no Cristo ressuscitado que vai voltar. Mas você precisa ter uma boa notícia: ele só vai voltar se ele for. E para ele ir, ele teve que ressuscitar. E o anjo fala: ele não está aqui. Essa é a boa notícia. A igreja do Senhor trabalha com afinco para que as últimas horas sejam as melhores horas da igreja e desse mundo. A igreja precisa trabalhar para deixar as últimas horas com a palavra de salvação, para que o máximo de pessoas sejam salvas. A igreja das últimas horas é a igreja que não pode vacilar. Eu não sei qual é o horário que estamos vivendo na ótica de Deus, mas eu sei o horário que estamos vivendo biblicamente, porque a hora e o dia ninguém sabe senão o Pai. Mas lendo a Bíblia, nós podemos começar a ver e desconfiar que há sinais, e sinais são avisos de que a volta de Jesus está próxima. E não há arrebatamento se não tiver primeiro os sinais. Deus não faz nada sem antes revelar a quem? Aos seus homens de Deus. Então, sinais e avisos lá de Mateus capítulo 24 são pelo menos 16 sinais. Depois você lê Mateus 24, que fala da tribulação e a grande tribulação e a volta de Jesus. Lá tem os sinais, e nós estamos carecas de saber os sinais. Guerra, rumores de guerra, pestes, fome, doenças, nação contra nação, traições, amor esfriando. Nós sabemos disso. Isso são os sinais, os avisos que antecedem as últimas horas da igreja nessa terra. Como você vai fazer para viver as últimas horas nesta terra? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Ele lembra elas, ele disse que ia ressuscitar. Ah, verdade, ele ia ressuscitar, e agora é verdade, ele não está aqui mais.
O anjo foi testemunha da ressurreição de Jesus. E aquelas irmãs ouviram isso. E aí o anjo fala: vem aqui e vê aonde ele estava. E depois agora, depressa, e dizei aos seus discípulos essa boa notícia. Você tem boa notícia para dar, irmão. Vocês têm boa notícia para dar. Eu tenho boa notícia para dar. A nossa boa notícia não depende de resultado de urnas. Nossa boa notícia depende da ressurreição. Se aquelas irmãs chegam ali e nada tivesse acontecido, e quem sabe subornados guardas, na ânsia de querer entrar para embalsamar o corpo de Jesus, passar especiarias para que o corpo dele fosse mais preservado um tempo mais, durasse um pouco mais, e os guardas abrissem, elas entrassem e vissem Jesus lá, elas não teriam chance nenhuma de dar boas notícias. Elas iam chegar de volta lá por discípulos: olha, fomos lá, vocês nem imaginam como ele está inchado, vocês nem imaginam como ele está desfigurado, porque Isaías 53 diz que Jesus foi virado ao avesso, não tinha formosura nenhuma, foi traspassado, ferido, sangue escorrendo no seu rosto, todo furado, amarrado, espancado. Bateram nas costas dele com um azorrague, que era como um chicote, uma pinhola, que tinha na ponta uma esfera de aço, e antes da esfera tinha uma tesourinha assim, que quando batia ela fechava e comia a carne. Jesus recebeu chibatadas e foi cortado e foi colocado no sepulcro assim. Você acha que a carne, o corpo não vai deteriorando? Elas iam enxergar ali aquilo e falar: olha, essa é a imagem que nós temos dele. Ele está pior do que estava na cruz. Na cruz estava todo arrebentado, desfacelado. Aqui no sepulcro ele está todo inchado, desfigurado. Essa não foi a notícia, essa não foi a visão que elas tiveram. Elas não viram Jesus mais naquele lugar. Jesus ressuscitou. Vai depressa e dê essa boa notícia. A igreja dos últimos dias tem essa notícia para dar, irmãos. A igreja das últimas horas, ela tem a notícia para dizer: Jesus ressuscitou. E ela tem que bancar esta palavra, sustentar esta palavra, através da convicção, da fé, da sua vida, do seu comportamento. Você tem que viver como se Jesus fosse voltar agora. Há crente vivendo distraidamente, se envolvendo com tantas coisas desse mundo, que parece que a vida dele vai ficar para semente nesse mundo. Tudo tem um prazo de validade. Essa boa notícia elas levaram para os discípulos. Ele não está mais lá, ele ressuscitou. Agora, Mateus, volta um pouquinho, capítulo 25, verso 6. Todos nós conhecemos a história das 10 virgens. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção aqui. É o verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. Oh, irmãos,
o anjo deu a notícia para aquelas virgens. Aquelas virgens representam a igreja. Assim como aquelas mulheres foram aos sepulcros, elas representam as pessoas que viram e ouviram da boca do anjo que ele não estava lá. São testemunhas oculares porque viram o lugar. São testemunhas porque elas ouviram a voz do anjo. E este anjo chega agora aqui para a igreja, para as 10 virgens, e fala: olha, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Você quer encontrar com o noivo? Vou dar mais uma oportunidade. Você quer encontrar com o noivo? Só noiva quer encontrar com o noivo. Quem não é noivo, irmão, não quer nem saber de noivo. Os ímpios, o mundo não quer saber do noivo não, porque eles não são noiva. A noiva está ansiosa para encontrar com o noivo. Eu admiro muito crente que não quer encontrar com o noivo, quer viver uma vida de igreja apenas. Irmão, eu já estou assim nas últimas horas, querendo já não viver mais. Quero encontrar com o noivo. Talvez daqui um ano, 2 anos, você possa ouvir essa gravação e falar: pastor Gilberto foi, quando ele falou isso, ele estava para ir. Eu falei para minha esposa, eu não quero ficar muito velho. Quero ser recolhido na flor da idade, na minha força. Mas você não tem medo de morrer, pastor? Eu tenho medo é de ficar, porque a morte é inerente. Ela virá para todos se não vier o arrebatamento antes. Essa notícia, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Tem muita gente que quer apenas ouvir, eis o noivo, mas não quer encontrar com ele. Sabe por quê? Porque não está preparado. Crente despreparado, não quer encontrar com o noivo, só quer ouvir: ó, o noivo está voltando, o noivo está voltando. E a noiva está despreparada, ainda não está ataviada, não está bem vestida. Sabe por quê? Porque ela está com muitas vestimentas desse mundo. Você vai em certos locais, você não sabe se é igreja, se é uma boate, se é uma balada. Você vai em certo lugar, você não sabe se é crente, se é uma coisa, se é um ET. A pessoa tem, me perdoe, tem tanto piercing e tanta tatuagem. Não tem nada contra a tatuagem, mas o exagero, irmão, misericórdia. Você só vê o branco do olho da pessoa. Está desfigurado. Sabe por quê? Porque não querem encontrar com o noivo. Só querem ouvir falar do noivo. Ouvir falar de Jesus está muito bonito hoje. Tem uma onda de pastores coaches. Eu fiz esse negócio de coach. Foi bom, aprendi muita coisa. Mas eu não utilizo. Não trago palavra de persuasão e de autoajuda e motivacional neste lugar. Aqui é a palavra de Deus. Se eu for dar um curso de coach, eu vou marcar em outro lugar. Hoje aqui é a palavra de motivação para você. Sabe por que tem muito pastor assim? Porque eles não têm a palavra genuína no coração. Eles querem segurar o povo com palavras bonitas e persuasivas e enganosas. Volte na próxima reunião que eu vou terminar os 35 pontos que eu comecei. Primeiro ponto para prosperidade, segundo ponto para ganhar dinheiro, segundo ponto para ser feliz. 35º ponto: não sai dessa igreja. É sim. E as pessoas estão, como Paulo diz para Timóteo, com comichão no ouvido, coceira no ouvido. Coçar o ouvido é bom, irmãos. Ó, a pessoa até cochila, porque ouve o que gosta. Ó, fala que eu gosto mais. Fala. Eis o noivo. O noivo está chegando. E o anjo está dando a notícia. E ele deu a notícia meia-noite. Você acha que meia-noite é um bom horário? Meia-noite fala de escuridão, de podridão, de problemas, de pecado, de orgia, de erotização de criança, de aborto. Meia-noite
fala de tudo aquilo que não presta, de comunismo, de socialismo. Meia-noite fala de pecados avolumados. Pedro fala que ele vai vir como um ladrão. Ladrão gosta de andar à noite. Hoje, se bem ladrão, rouba em qualquer horário, mas à noite que é a preferência dele. E Jesus virá como ladrão à noite, quando ninguém espera. Quando ninguém espera, vírgula, eu estou esperando. Você está esperando o noivo? Vou dar mais uma oportunidade. Você está esperando o noivo? Ô glória! Irmão, participe. Dê glória. Estamos esperando o noivo. Não queira apenas escutar boas mensagens. O noivo é tremendo. O noivo é maravilhoso. Vamos colocar aqui uma pitada de palavras bonitas sobre o noivo. Noivo. Os dissecadores de corpos falaram que o noivo sofreu tanto na cruz. Depois olharam que não tinha nenhuma gota de sangue no noivo. Eles não falam noivo, fala Jesus. Incrementa ali para falar bonito sobre Jesus. Não pode falar sobre pecado, porque senão confronta. Mas eu não quero apenas ouvir que eis o noivo. Eu quero sair ao encontro dele. Eu quero dar resposta a que o anjo disse: eis o noivo. Cadê? Quero ele agora. Quero o noivo. Quero encontrar com ele. Não basta uma igreja pregar sobre o noivo. Ela precisa preparar esse povo para encontrar com esse noivo. Ela precisa ataviar essa noiva. O Espírito Santo é aquele que traz a beleza da noiva. É o Espírito Santo que equipa a igreja. É o Espírito Santo que traz os dons para a igreja. Os dons traz autoridade. É o Espírito Santo que traz o fruto do Espírito na igreja. O fruto do Espírito traz beleza para a igreja. O fruto é amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade. O que mais? Me ajuda aí. Paz, alegria. Aleluia, irmãos. Eis o noivo. Ah, irmão, não vai dar tempo de soltar foguete quando o noivo chegar. Eu estava com uma pergunta aqui para fazer para você. Quantos querem ouvir que o noivo veio? Não, calma, deixa eu ajudar você. Eu sei da boa vontade, o irmão está empolgado agora, quer dar aleluia toda hora. Mas calma aí. Mas está valendo esse amém, esse aleluia também. Quantos querem ouvir que o noivo voltou? Eu não quero ouvir que o noivo voltou. Porque se eu ouvir que o noivo voltou, eu fiquei. Eu não quero ouvir, o noivo voltou. O noivo voltou, o negócio aconteceu. O noivo voltou, aconteceu. Não. Eu quero é subir. Agora, quando o anjo disser assim, eis o noivo, ou seja, está apresentando ele. Nós estamos em um tempo de apresentar o noivo. Olha o noivo, mas cadê esse noivo? O noivo está na pessoa do Espírito Santo, equipando a igreja. O noivo está na ministração da palavra. O noivo está na oração, na imposição de mãos. O noivo está lá na sua célula. Tem irmão que não valoriza a célula. O noivo está numa visita no hospital. Irmãos, eu fui no hospital essa semana 3 vezes. Eu saí de lá decepcionado, entristecido. Como aquele hospital, a medicina, o pronto-socorro está mais lotado do que ônibus 6 da tarde. Você tem ido nos hospitais e visitado, irmão, entrado lá dentro. Você vê aquele povo nas macas, nos corredores, você pedindo licença de um, de outro para passar. Aí você fala que vai orar por um. Se você não for ágil, você fica lá 3 dias orando pelo povo, não deixa você sair. A necessidade, a carência. Nós, os pastores da Shalom, todos somos capelões. Temos liberdade para entrar em qualquer horário nos hospitais. E vamos, e visitamos. Mas a gente sai de lá arrasado.
tanta doença, tantas dificuldades. E aí você vê igrejas que pastor fala, não, eu não visito hospital, só atendo no meu gabinete. Ele está anunciando o noivo, mas ele não está vestindo a igreja com as roupas apropriadas para encontrar com esse noivo. São os intelectuais do evangelho. Nossa palavra tem que ser prática, confrontativa. Nossa palavra tem que ser de esperança. Nossa palavra tem que trazer mudança. Eu não quero apenas ouvir, eis o noivo. Eu quero encontrar com ele. E não quero ouvir depois falar, o noivo veio. Eu quero estar nas bodas do Cordeiro. Então vamos lá. O noivo já veio a primeira vez e vai voltar a segunda vez. O noivo veio a primeira vez para procurar uma namorada, numa versão bem atualizada. O noivo veio para procurar uma namorada na terra e ele encontrou e deu o nome a essa namorada de igreja. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus entregou o noivo para a terra, e mandou o noivo para um lugar contaminado, para encontrar pessoas estragadas, deterioradas, infectadas, como eu e você. E ele deu uma lavada boa. Primeiro ele já traz o batismo, fala, ó, vamos lavar nas águas do batismo. A água em si não lava nada a não ser a carne, o corpo. E mesmo assim tem gente que não toma banho direito. Outro dia eu vi um irmão com um negócio branco na orelha assim. Falei, que é isso, irmão? A orelha assim era sabão, estava seco, espuma. Pô, mas que é isso? Como é que você não enxugou a orelha, não? O que é? Vai passar a orelha. Falei, mas o noivo veio para trazer a verdade, encontrar com pecadores e trazer a remissão, mudar essas pessoas, levá-las a serem transformadas. Eu quero uma namorada, eu quero uma noiva, mas eu preciso que ela esteja encaixada nos padrões. Não é o meu padrão que vai fazer o noivo mudar, é o padrão do noivo que vai fazer eu mudar. Tem crente aí dando uma de costureiro, de alfaiate. Ele faz o molde que ele quer da igreja. Não, a igreja para mim tem que ser daquele jeito lá, ó. Eu só encaixo se for na igreja assim. Se não for desse jeito eu não encaixo. Aí começa a procurar, peregrinar, procurando a igreja. Agora achei a igreja. Aí ele acha, a igreja fica defeituosa porque ele chegou lá. Teve um irmão uma época que chegou em mim e falou assim, pastor, uma cidade que não lembro aonde, falou, a minha filha já rodou algumas igrejas e ela não gostou. E ela viu o senhor pregando um dia e ela falou que queria ir nessa igreja. Eu falei, é mesmo, irmão? E ela falou, só que ela precisa de uma igreja firme e forte para ela firmar em Deus. Se for uma igreja mais ou menos, ela não firma. Tem que ser uma igreja que tem que ser radical com ela, senão ela não firma. Eu falei, irmã, só falou para o pastor errado aí. Eu sou tranquilo. Eu sei que essa menina, irmão, foi tão tratada com Deus, era tudo ou nada. A mãe liberou e ela concordou. Pensa numa pessoa que apanhava de todo culto, era para cá e era para lá, e apanhava nos discipulados, no aconselhamento. Falei, essa não vai resistir não. Resistiu, virou obreiro e virou pastor. Agora se vai para uma igreja coacheada, a palavra não existe, mas vamos inventar aqui. Só, não tem mudança de vida, tem mudança de expectativa, de projetos humanos, mas não quer sair ao encontro do noivo, porque não tem condição de encontrar com o noivo, não está preparado ainda. O aspecto da primeira vinda de Jesus foi trazer a verdade, a salvação, a remissão dos pecados. Esse foi o objetivo. E esse povo remido, perdoado, lavado pelo batismo nas águas e lavado pelo sangue, que é a purificação, este povo precisa agora congregar. Essa noiva precisa agora
estar reunida, como nós estamos aqui. Se nos deixarem soltos, sem cultos, sem célula, sem discipulado, nós vamos ficar vulneráveis e sem o alimento espiritual, e podemos perder a visão do arrebatamento da igreja, porque você não vai ouvir isso lá fora. O ensino é para os lavados e remidos. No livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 25, um dos aspectos da primeira vinda de Jesus, quando ele veio, nasceu de uma mulher, cresceu, foi trazer a verdade. Quem ainda está detendo a ação do diabo, que é aquele que quer roubar a noiva do noivo, que quer roubar você e eu, quer roubar os irmãos, quer tirar os irmãos da presença, é o opositor. Mas esse mesmo opositor, esse mesmo demônio, esse mesmo diabo, esse mesmo Satanás, será detido, não é pelo noivo, é por você e eu, pela igreja, pela igreja, pela igreja, pela igreja. Oh. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Corta aí, irmã, a imagem aí, dá uma editada aí na. Glória a Deus, glória a Deus. Você mesmo, esse não é o primeiro que eu faço esse estrago, não. Vou pegar minha colinha aqui. Uma vez eu quebrei um púlpito lá em Araraquara, estado de São Paulo. Aí eles fizeram um de mármore. Eu quebrei esse dedo aqui, ó. Ele é meio torto até hoje. Quebrei esse dedo aqui. Quando não fosse suficiente, depois quebrei esse outro aqui. Agora, mas não aprende a lição. Quem detém vamos ter 2 minutos de riso. Não, que não dorme não, irmão. Irmão, quem detém a ação do opositor aqui é a igreja, é a noiva. A noiva tem que estar tão bem preparada que ela não pode deixar o opositor roubar a beleza da noiva. Satanás, ele quer sujar, trazer feiura para a noiva. E aqui diz: com efeito o mistério da iniquidade já opera. Satanás já está operando. Ele já está agindo através da TV, através do sistema político, através até do sistema religioso, através da música, através de filmes. Satanás está operando numa depravação sexual terrível. Na internet, o sistema da iniquidade já opera, está aqui escrito. Mas aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Por enquanto, ele não está agindo ainda 100%. Porque tem alguém que detém ele, ó. Segura ele. Essa noiva que o noivo escolheu e diz: é você que vai deter. Você detendo ele, você vai se manter ocupado e crer nas promessas. Ninguém luta por algo que não acredita. Você, como igreja, está lutando para deter a ação de Satanás. Agora, quero encerrar falando da segunda vinda, que é o arrebatamento. Nós temos no relógio de Deus 3 sinais da volta de Jesus. O primeiro sinal é Israel. O segundo sinal é a igreja. O terceiro sinal da volta de Jesus é o mundo. O primeiro sinal é Israel, por quê? Porque Israel é a nação escolhida. E um dia Jesus, passando perto de uma figueira, ela não tinha fruto, e ele amaldiçoou e disse: não nasça mais fruto de ti. Aquela figueira representa Israel. Porque Jesus veio para os seus, lá em João 1,12 diz: Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receber, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Então veja bem, os judeus não receberam Jesus, não deram fruto. Aquela figueira foi amaldiçoada, ela secou, e diz que os judeus a partir de então foram perseguidos. Israel, Jerusalém, mais especificamente, foi atacada pelo imperador Tito no ano 70 depois de Cristo.
os judeus se esparramaram pelo mundo afora, a figueira estava seca. Mas o mesmo livro de Mateus diz, abre lá, capítulo 24, a figueira representa Israel, é um sinal. A figueira secou quando Jesus liberou essa palavra, mas o sinal está aqui em Mateus 24, verso 32, ele diz assim: aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É assim ou não é? Quando começa a brotar, você sabe que está chegando uma nova estação. Jesus está falando de novo aqui de Israel, dizendo: olha, amaldiçoei a figueira porque não deu fruto, mas quando você vê a figueira florescendo, sabe que está próximo o verão. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, quando Israel se tornar nação novamente, em 1948, Israel voltou, a figueira, que é Israel, floresceu novamente, se tornou uma nação. Por isso nós oramos por Israel sempre. Israel é um sinal da volta de Jesus, e desde 1948 esse sinal já vem sendo fortalecido. Segundo sinal é a igreja. A igreja não é simplesmente a figueira é Israel, a igreja é a videira. A figueira produz figos para cura, suas folhas curam, mas Israel falhou porque a figueira estava seca. Depois que a figueira produziu, Israel começou a se tornar um manto de cura, de exemplo para as nações. Agora a igreja não, ela é a videira produz uva, suco de uva, que representa a alegria, a ação do Espírito Santo. E a igreja é um sinal, porque Joel disse que nos últimos dias o Senhor ia derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E o livro de Atos, no capítulo 2, verso 17, diz assim: derramarei do meu Espírito. Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quais são os últimos dias? Os dias que estamos vivendo agora, de Jesus para cá, se tornou os últimos dias. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os velhos vão sonhar. Irmão, isso é palavra profética para a igreja dos últimos dias. Isso é um sinal, quando a igreja começa a receber o avivamento. Por isso nós estamos lutando, irmãos. Quase que eu acabo de quebrar aqui o resto. Por isso nós estamos lutando para o avivamento sobre a igreja. Não existe avivamento sem arrependimento. Primeira coisa é arrependimento dos pecados. E aí eu estou me esvaziando daquele lixo do pecado e me enchendo de coisas novas. Tudo que tira dentro de você, se não colocar algo novo, vai voltar ao lixo de novo. O diabo sai e diz assim: eu vou rodar vários lugares, não achando lugar para repousar, eu vou voltar para o lugar que eu saí. Enquanto ele é aberto, eu entro e trago mais 7 ainda. Então, a igreja é um sinal da volta de Jesus, irmão. É o avivamento, é a videira que vai receber esse derramamento do Espírito Santo. Aqui diz que é sobre todas as classes de pessoas e níveis. Olha o que diz: derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Filhos, filhas vão profetizar. Essa nova geração de jovens precisa começar a profetizar um futuro melhor para a igreja, para a nação. Profetizar, são profetas de Deus, têm força, têm vigor. Os jovens vão ter visões, vão enxergar coisas que ninguém enxerga, jovens diferenciados. E até o velho já não tem muito o que fazer, irmão. Eu tenho um pai, 83 anos, eu fico olhando e falo: meu Deus, não tem mais força, vigor. Agora como que um velho vai sonhar se ele não tem mais projeto? Projeção de vida. Ele vai sonhar porque ele crê no arrebatamento da igreja dos últimos dias. Ele vai sonhar com arrebatamento. Ele ainda tem sonhos, ele não está com a vida paralisada. Agora, o último sinal profético da volta de Jesus é o mundo. O mundo é um sinal. Em Mateus 24, olha o verso 35 e 37. 36 e 37. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos, nem os anjos do céu, senão o Filho, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como é que eram os dias de Noé? Não precisa nem descrever aqui. Era uma orgia tão grande, um homossexualismo tão grande. A ideologia de gênero nos dias de Noé era liberada. Mas Noé representa a igreja. Noé representa aqueles que dizem não. Noé é aquele que acredita que vai ser salvo daquele ambiente maligno e de desprezo da palavra de Deus. Noé representa a igreja que acredita no arrebatamento. Quero finalizar lendo com você 1 Timóteo 4. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses. Qualquer dia nós vamos falar especificamente sobre o arrebatamento em si. Como se dará esse arrebatamento? Como serão as bodas do Cordeiro? Hoje eu estou trazendo uma ideia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Vamos ler o 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Olha o arcanjo de novo aí falando. Ele não está aqui mais. Olha o arcanjo. E ressoada a trombeta de Deus. A trombeta de Deus tem sido tocada através das pregações. A trombeta de Deus tem sido advertida através de reuniões como estas, congregações, povo junto. Ressoada a trombeta, descerá dos céus. O Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os nossos irmãos que já partiram, inclusive eu quero ressuscitar primeiro, junto. Quero fazer parte dessa ressurreição, irmão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, irmãos, é o casamento dessa noiva com o noivo. O noivo não vai nos deixar aqui. Ele vai vir para arrebatar essa igreja. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Como será o nosso encontro com Jesus? Se tiver oportunidade de ficar frente a frente com Ele, como seria a sua reação? Pense nisso, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Amém? Vamos orar agora. Senhor meu Pai, a igreja tem o privilégio de chamar o Senhor de noivo. A igreja se sente tão honrada de ter um noivo como o Senhor. O noivo da igreja não é o mundo. O noivo da igreja não é Satanás. O noivo da igreja é o Salvador. É aquele que ressuscitou. O noivo da igreja é o Salvador. O noivo da igreja deseja o bem para esta noiva. Senhor, que esta igreja, que esta noiva viva os últimos dias se preparando. Que esta igreja viva os últimos dias envolvida com os projetos do noivo. Que essa igreja se vista de linhos finos, se atavie de santidade. Que esta noiva, Senhor, não perca o brilho do amor do Senhor. Abençoe a igreja, Senhor. Abençoe esta igreja. Que neste lugar as pessoas sempre possam encontrar abrigo, encontrar conforto, encontrar cura, encontrar a verdade. Que neste lugar possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Que neste lugar de encontro, Senhor, possamos cada dia mais melhorar a nossa imagem, a
nossa figura, que nós possamos passar o bom perfume de Cristo em nós. Abençoe a tua igreja, dê-nos uma semana de vitória, Senhor. Abençoe esta nação. Estamos prestes, Senhor, a saber o resultado de uma política que pode definir tantas coisas. Que o Senhor dê-nos sobriedade, serenidade e sabedoria para administrar qual seja o resultado. Porque nós somos igreja, somos a noiva, e vamos continuar sendo portadores da verdade nesta terra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Boa semana. Boa semana para vocês. Em nome de Jesus. A sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os